do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Regiane Oliveira e, logicamente, puxando a sardinha para o meu lado, digo que vocês estão numa super aula de Geografia, porque nós iremos agora tratar um pouco mais detalhes sobre a população brasileira, sobre nós, como nós nos distribuímos nesse território enorme chamado Brasil. E, logicamente, eu não estou sozinha, porque comigo e tornando a nossa aula sempre mais acessível a todos, nosso amigo Andrei. Muito bem-vindo, obrigada pela parceria. Vamos geografar? Então, vem comigo. O título da nossa aula é População Brasileira. Nesta aula, entenderemos a distribuição da população brasileira, as relações entre crescimento populacional, migrações e urbanização. As últimas palavras são os nossos destaques, tá? Relações entre crescimento populacional, migrações e urbanização. O crescimento populacional diz respeito à quantidade de pessoas. As migrações diz respeito às movimentações dentro do território nacional do nosso país. E urbanização, que é como essas pessoas vão organizando-se nesse território e como vão acontecendo todos os processos de urbanização, ou seja, de formação das zonas urbanas, na cidade de um modo geral, certo? Então, vamos lá. A habilidade para os meus amigos pros, EF05, GE01. E para começo de conversa, vocês sabiam que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo? Segundo o Censo Demográfico de 2010, mas vocês acham que os milhões de habitantes estão distribuídos igualmente por todo o território nacional? Eu deixo isso para vocês refletirem e finalizarem a aula com uma boa roda de conversa. Por quê? Quando nós falamos em país mais populoso, vou circular a palavra populoso, o que nós dizemos? Maior quantia de pessoas, tá? Eu me refiro a pessoas, não em tamanho e extensão, certo? E então, nós vamos... Só que a gente percebe uma coisa, não estão distribuídos igualmente. Isso aqui, ó, distribuídos igualmente, isso não existe. Porque em todo esse território representado por essa imagem, da silhueta do nosso país Brasil, com a bandeira de fundo, e várias silhuetas e sombras de pessoas, representando a população. Quer dizer que cada canto do país nós temos quantidades diferentes de pessoas que habitam cada um dos espaços do nosso território nacional. Vamos aprofundar mais um pouquinho. Para entender melhor, o site do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz a atualização da distribuição territorial da população brasileira, correspondente às sedes dos 5.570 municípios do Brasil, e a situação populacional com base no Censo Demográfico de 2010. Essas informações que eu trago para vocês são do ano de 2010. E vale chamar a atenção que quando eu falo de censo demográfico, são pesquisas realizadas pelo IBGE, literalmente, digamos assim, de porta em porta. Os recenseadores, com algumas perguntas, eles começam a saber com relação aos moradores, de onde eles vieram, como eles se instalaram ali. São vários os critérios. Como nesta aula falamos em relação à população, eu vou olhar aqui no seu olhinho, ó. Lembra que eu chamei lá no começo da aula 3 palavrinhas? Esses recenseadores, além de contar essa população, quando eles perguntam de qual é a origem da pessoa,
onde ela nasceu, liga-se à questão das migrações. E aí ele vai fazer uma distribuição com relação a cada área urbana que forem coletados os dados, certo? É isso que acontece. Desde 1940, o IBGE produz o mapa político do Brasil. E a cada edição retrata a evolução da divisão territorial do Brasil até hoje. O Brasil, sendo um dos países mais populosos do mundo, com 212 milhões de habitantes, não tem sua ocupação distribuída igualmente em seu território. Aí eu fiz um desenho, coloquei uma imagem ao lado, para mais ou menos representar do que eu estou falando. O título é Brasil, população por região no ano de 2014. O que nós temos aqui? Quando eu coloco por região, eu me refiro a 5 regiões do Brasil. Ó, vou colocar aqui, ó, Norte, Nordeste, meu N ficou meio estranho, né? Aqui, ó, Centro, Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as regiões, onde vocês também podem perceber que eu tenho a distribuição por cores. Norte está em verde, e em azul está o Nordeste, em vermelho Sudeste, no Sul laranja e Centro-Oeste em amarelo. Os bonequinhos aqui representados, as silhuetas humanas, representam, vamos pensar assim, aproximadamente, ó, vamos olhar a legenda aqui embaixo, ó, aproximadamente 4% da população, cada um deles. O que acontece? Aqui no norte, eu tenho 2 bonequinhos. Então, referente a toda a população nacional, eu tenho, 8% representado aqui, de toda a população nacional. Gente, é uma estimativa aproximada, tá? Esses não são números exatos, é só para vocês entenderem. Na Centro-Oeste, eu também só tenho 2, ou seja, 8%. No Nordeste, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já tenho 7 vezes 4. Então, ou 4 vezes 7, se vocês quiserem, como se fossem 28%. Opa! Aí depois eu tenho o Sudeste, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bonequinhos. Vou fazer a multiplicação, 40%. No Sul, 1, 2, 3, 4. Aí, o que acontece? 4 vezes 4, 16%. Eu teria que somar isso aqui para entender, aí daria o total de 100%. Só que se vocês observarem, eu contando aqui, ó, eu represento as quantidades, mostrando exatamente que eu não tenho uma distribuição igual em cada uma das áreas. Muito obrigada pelo close, oráculo. Olha só. Vocês perceberam, então, que eu tenho quantidades diferentes num território tão enorme. E isso é o que nós temos como retrato do crescimento populacional, que também modifica-se constantemente. Por que se modifica? Porque as pessoas migram, ou seja, elas mudam de lugar. Dentro do nosso território, de um estado para o outro, nós temos a migração. E nós temos vários exemplos disso, certo? O mais... Bom, eu não vou entrar nesses detalhes agora, vamos acompanhar num textinho isso, já já. Vamos pensando neste mesmo mapa que eu mostrei. Número 1, visualizando no mapa. Qual é a região brasileira com mais habitantes? Se nós olharmos pela quantidade aí do mapa, lembrando das regiões. E quais são as 2 regiões com menos habitantes? Essa é aquela hora que a professor ou a professora para a aula, congela, deixa os alunos resolverem para depois mostrar a resposta. Então, vocês estão lá, tic-tac, todo mundo está pensando? Aí o professor parou. Voltando agora, a resposta é
Região Sudeste é a que tem mais habitantes. Menos habitantes são as regiões Centro-Oeste e Norte, visivelmente representadas ali no mapa. Olha só, menos Norte e Centro-Oeste e mais Sudeste. Muito bom! Questão 2. Essa é para vocês resolverem sozinhos observando o mapa. Relacione em ordem decrescente, quer dizer do maior para o menor, as regiões brasileiras conforme o número de habitantes. Fiz uma tabelinha onde vocês vão começar a observar assim. Se é decrescente, a primeira. Qual é a região que nós vimos com o maior número de habitantes? Nós vimos já que é a Sudeste. Então, é só colocar aqui, ó, Sudeste. 2. Quais as que vêm depois? Olha lá a quantidade de bonequinho e continua. Essa aqui, como eu disse, é a sugestão, é o coringa de vocês. Resolvam, compartilhem, certo? Porque eu quero o textinho. As pessoas sempre vivem no mesmo lugar em que nascem? Muitas pessoas saíam do campo para morar na cidade em busca de melhores condições de vida, de trabalho, de recursos, por exemplo. Esse movimento foi chamado de êxodo rural. Além disso, nós temos o deslocamento dos povos indígenas pelo Brasil. Atualmente, muitas etnias indígenas se locomoveram pelo território brasileiro. Um grande exemplo é o grande número de aldeias urbanas aqui no estado de São Paulo, com origem em outros estados. As mudanças de localidades aconteceram no país inteiro. Movimentação de etnias indígenas, saída do campo para as cidades, saída de seu estado de origem. Com isso, o índice populacional foi se modificando ao longo dos anos no Brasil, o que chamamos de migração. E o que é a migração? Migração é o deslocamento da população do seu local de origem para outro município, estado ou país. É o movimento de migrar, tá, gente? Migrar é sair. A pessoa que migra para morar em outro lugar, vamos dizer, para não repetir, é chamada de migrante, certo? Eu vou pedir para que os pros depois façam uma excelente reflexão sobre as duas imagens representando, na primeira, um pessoal saindo do Nordeste para dentro de um caminhão, vindo em condições bem precárias, tentando, a vida em outro lugar. E no segundo ponto, nós temos também, só que aqui mostra uma locomotiva e pessoas com bagagens também para saírem dos seus locais de origem e mudarem-se. E aqui eu fico a sugestão das migrações, é uma sugestão de atividade para vocês. Eu coloquei a respostinha para os pros, mas eu espero que vocês consultem depois. Aqui está a orientação da sugestão, mural da minha galerinha, para vocês resolverem as atividades. O que aprendemos hoje sobre a movimentação da população brasileira em todo o território nacional. Não esqueçam de avaliar esta aula positivamente e sempre contribuindo para que possamos melhorar cada vez mais. Obrigada pela parceria de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.